teve uma vistoria do CRAS lá que identificou 9 famílias em algum momento. E teve a retirada dessas famílias para poder, um abrigo provisório no momento que teve uma forte chuva e uma situação de alagamento. A ação foi proposta, haviam apenas 3 casas. E o relatório da assistência social fala que somente a partir de 2019 que o CRAS começou a acompanhar essas famílias lá. Então, assim, eu não tenho como aqui, obviamente, né, eu tenho que partir da informação do que foi passado por eles, não da nossa, porque até onde os cadastros aqui do município que me informaram seria a partir de 2019, a ocupação, e foi solicitada pelo Poder Executivo a reintegração de posse do terreno. A gente, possivelmente, na inicial, a gente fala da questão da destinação da área, né, porque lá se não for área institucional, é área verde, e área verde, por exemplo, institucional, pela nossa legislação, a utilização seria para isso, praças e parques, nesse sentido. Não quer dizer que existe um projeto hoje para que lá se torne isso. Mas o Poder Executivo tem uma demanda lá grande de creche, de construção de creche. O Poder Executivo passou, inclusive, que tinha essa pretensão de instalação de uma creche no bairro, lá é Vale do Palmital. É um bairro bem afastado, tem pouca infraestrutura. E informou que era um terreno mais adequado. E a gente aqui da Procuradoria, aqui, na verdade, até pela própria legislação, a partir da hora que chega para a gente que existe uma área invadida e que tem uma fiscalização e que a pessoa notificada não sai, existe o juizamento da ação. A gente não chegou, eu pelo menos, em juízo, né, de propositura, não cheguei a analisar. Para mim aqui eram 3 casos, até pelo ato da fiscalização são 3 casos, não são 9 famílias. Mas o que eles estão colocando aqui é uma realidade diferente, que são 9 famílias. Essas 3 casas não são mais 3, são muitos casos, como a gente pôde ver e acompanhar no vídeo. E também o período que eles estão informando vamos dizer, é um período muito maior do que a gente tinha aqui como conhecimento que eles estão no local. Diante dessa situação que eles estão colocando, eu acho que uma forma da gente caminhar para isso aí seria realmente, eu não sei se dentro aqui dos órgãos do Estado, se teria algum tipo de acompanhamento nesse sentido. Eu não sei como que atua a Defensoria Pública ou os órgãos de mediação para fazer um acompanhamento para eles, um acompanhamento administrativo deles, para uma proposição e uma abertura de regularização fundiária, formalizado de regularização fundiária na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que ela que cuida da parte de regularização aqui. Seria possível e seria interessante, inclusive, se eles fossem acompanhados, porque uma REURB social, pelo que eles estão passando, que eu não sei se seria o caso, teria que realmente analisar a situação de todos, se fosse uma REURB social, algumas situações aí que podem surgir, algumas pendências que surgem, que a gente sabe que o processo de REURB depende de alguns documentos, às vezes o município tem uma carência e atrasa o processo por não conseguir fazer algum tipo de documentação necessária para análise e deferimento assim, num tempo mais célere. Seria interessante se eles tivessem alguém que pudesse, algum órgão que pudesse ajudá-los, auxiliá-los dentro do processo de regularização e também, claro, no pedido de instauração, para a gente seguir nesse caminho. Porque, havendo uma instauração, de repente poderia, até na própria uma decisão da Comissão de Regularização Fundiária, suspender esse processo aqui, obviamente encaminhando para a Procuradoria do município um pedido de que tem REURB instaurada, de que está sendo tentado aí uma composição, alguma coisa assim, eu teria elementos para poder suspender e eu guardar aí. Agora, eu precisaria que fosse formalizada essa questão administrativa, primeiramente, né, no órgão competente aqui da Prefeitura, para poder ter essa provocação do setor responsável. Havendo um pedido de regularização, uma formalização desse processo, pode ser um caminho para a gente tentar resolver isso administrativamente, suspender a esfera judicial e tentar uma solução nesse sentido. Porque aí eu não tenho como dizer aqui, aí, obviamente, dentro do processo que seria decidido pela instauração ou não, se preenche os requisitos, e até, porque assim, eu acho que também o governo, para ele chegar e vai falar assim, olha, vamos pegar esse pessoal, vamos colocar ele em outro lugar. Para a gente hoje, talvez seja o caso, em razão da quantidade de pessoas, que são 9 famílias e não 3, verificar, olha, será que a gente não tem outro lugar para essa creche? Será que tem que ser lá mesmo? Não teria um outro caminho? Então, tudo isso poderia ser trazido, entendeu? E isso, claro, não foi nem colocado os autos da questão da creche, foi uma colocação que foi feita para mim, porque para a gente ali o tratamento era o seguinte, olha, tem invasão de uma área institucional, né, uma área pública, e a gente ingressou para fazer a retirada.
Agora, essa questão também, se o executivo analisar, vendo a regularização, que seria a única área, etc., para a construção da creche, a gente poderia, de repente, aí sim, propor uma permuta em outro local, alguma coisa assim. Que também, vou dizer que aqui no município, em razão dessas dificuldades, esse boom populacional dos últimos anos, não existe uma política pública estruturada de moradia, sabe? É uma coisa até, assim, falta um certo planejamento para uma política de moradia e habitação, tanto para essas questões dessas pessoas que estão em área de risco, que foi a lei utilizada, né, a nova lei da Defesa Civil, quanto em relação de um modo geral, aí, a população mais carente aí, não tem uma política pública hoje efetiva. Então, até quando a juíza deu a liminar, a gente, olha, o cadastro que a lei manda, o cadastro é possível fazer, mas eu virar e falar assim, olha, a gente vai disponibilizar aqui, a gente, o programa mais perto que a gente tem de moradia hoje é um aluguel social, que é temporário, no máximo 24 meses, que é o que foi proposto e rejeitado pela comunidade na época. O que eu posso dizer é que eu acho que um caminho aqui que seria efetivo seria eles formalizarem um pedido de regularização administrativo para o município aqui, para a Comissão de Desenvolvimento, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comissão de Integração Fundiária, e se eles não tiverem alguém que possa acompanhar, que possa ajudá-los, se nenhum órgão aqui presente na mediação tiver competência técnica para isso, a gente pensar aí de uma forma, talvez a defensoria, eu não sei, da atuação administrativa desses órgãos. Para a Lenice, para o doutor João Márcio, eu vou ter que me ausentar. Eu passo o pedido de REURB, posso me responsabilizar em fazê-lo, e gostaria já de combinar aqui como encaminhamento, pedir a suspensão do processo, para a gente tentar... Aliás, na verdade, a suspensão do processo é até uma decorrência do pedido da instalação da REURB. Aí a gente protocola o pedido de instalação da REURB e peticiona pedindo a suspensão do processo. Ele poderia combinar aqui da Procuradoria do município concordar com esse pedido. Seria interessante formalizar o pedido, para a gente poder... Eu converso com o secretário e ele concordando com o pedido assim, de imediato, né? Porque parece que tem análise para instauração, né? Eu não sei se ele de imediato com a documentação... Obviamente, com a documentação, havendo a instauração imediata, sim, eu acho que o próprio despacho dele já despacha nesse sentido, entendeu? Os meus ofícios para o município foi um ofício para o prefeito e outro para o secretário de Ação Social. Em ambos, eu pergunto as medidas adotadas pelo município para garantir o direito à moradia adequada dos integrantes da comunidade de Caló. A resposta parece que isso não foi focado. E o ofício, a resposta foi assinada pela Procuradoria do município, doutora Marina Tereza. Aí seria interessante se eu olhasse isso aí também para a gente, porque a resposta do município está sendo protocolar sempre, diferentemente da sua fala de hoje. Então, diante desse tipo de situação, o que a gente pode considerar é que o município está menoscabando a questão da comunidade cigana Caló. Isso é claro que isso para a gente dá uma ideia de um racismo estrutural, de um racismo, de uma ciganofobia, por esse contexto. Aí realmente, até principalmente em relação ao que já aconteceu no passado, eu não tenho como, por exemplo, quando o doutor colocou que é uma questão assim, porque me parece que eles estão há muitos anos no local e não teve nenhuma política pública efetiva, não é essa a questão principal, para poder atender a comunidade. Desse ponto aí eu não tenho nem o que comentar, até porque para mim o caso chegou o ano passado para a judicialização e eu fiz com base na documentação que me foi disponibilizada. Agora, o que eu posso dizer é que diante dessa situação e vendo, né, em casos concretos, a gente tendo esses outros elementos, a gente tentar aí uma forma de resolver a situação do cidadão, né? Pelo artigo 182, 183 da Constituição, é a gente que executa a política urbana e a União não é parte ativa nisso. Então, realmente, o problema vai ser nos municípios e eu vejo que os municípios, de um modo geral, aqui em Minas, eu posso dizer, Esmeraldas, pelo menos, a gente tem assim, uma grande dificuldade de infraestrutura e, por isso, eu acho que não só a situação deles, mas tem muitas outras situações de outras pessoas vulneráveis, que não necessariamente são ciganas, que não tem uma política pública efetiva e eu não vejo isso como uma situação específica desse segmento. Porque eu acho que o debate caminhou muito bem, né? Eu fiquei feliz de ouvir agora a fala do procurador, né? Que agora dizendo que há elementos novos, né? Então, que pode ser revisto, enfim. Então, a gente aguarda expectativa que tudo seja resolvido da melhor forma possível, tendo em vista, né,
a Convenção 69 OIT, que garante, né, os direitos à moradia dos povos e comunidades tradicionais. E eu gostei muito da informação que o senhor passou também, né, de que o município de Esmeraldas é imenso, maior até que Belo Horizonte. Eu fico feliz disso e eu imagino que um território tão pequeno como esse não vai fazer falta, muito antes pelo contrário. Vai ser um grande investimento, né, da prefeitura, né, e dos seus servidores, no sentido de valorizar, não é, os povos e comunidades tradicionais da região metropolitana e de respeito a essa categoria tão importante que são os ciganos. Então, a gente acompanhou o processo aqui em Birité também, em outros lugares, como em Pedro Leopoldo, enfim, e a gente fica muito feliz também com um novo território dos ciganos em Santa Bárbara. E o que eu queria dizer é a importância realmente dessa regularização fundiária e de que os ciganos da ponte e podem contar com os CEDEFs. E nós sempre estaremos atentos e me parece, no primeiro instante, me pareceu um caso clássico de racismo estrutural. E que eu acho que pode ser, sim, agora com esses elementos novos, né, que o procurador possa reverter da melhor forma possível, a partir também das informações colocadas aqui pelos defensores públicos e pelo Ministério Público Federal. Obrigada. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, vai reclamar Deus, doutor, faz nossos direitos bem. Nosso direito